Olá, queridos, olá, amados, paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos para mais uma devocional no dia de hoje. Nós estamos toda segunda-feira aí com o nosso discipulado, que nós estamos caminhando em Lucas. Para você que não assistiu ainda, vai lá assistir e deixe Deus falar no seu coração para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Temos aí também momentos de devocionais e hoje eu quero toda semana trabalhar um livro de Salmos com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Salmos 1. Então, se você já gosta de aprender a palavra de Deus e quer especificamente meditar um pouquinho sobre Salmos, eu te convido a vir comigo no dia de hoje, te convido a vir comigo a orar ao Senhor e pedir a sua presença nesse momento. Deixa seu like já aqui no canal para você não esquecer no final, porque é muito importante para que esse vídeo seja alcançado, chegue a mais pessoas, né? Alcance mais vidas. E então deixa seu like, compartilha, se inscreve. Então te convido a estar fazendo parte dessa família O Verbo Transforma. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, estamos aqui nesse momento para aprender mais da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela não volta vazia, ela frutifica em nossos corações, ela transforma, traz vida. A Tua Palavra liberta, a Tua Palavra, ela vem de encontro, Senhor Deus, à necessidade de cada filho Teu. A Tua Palavra, Senhor Deus, ela é maravilhosa, porque é a sua boca, é o Senhor falando com os teus filhos. Então, Senhor Deus, nesse momento, Pai, que cada coração seja, Senhor Deus, terra fértil, seja, Senhor Deus, disponível, esteja quebrantado para receber a Tua Palavra, para aprender da Tua Palavra. Senhor Deus, que cada vida que está nesse momento aqui, ouvindo, Senhor, essa mensagem, seja transformado pelo poder da Tua Palavra. Então, Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, se revelar para nós através da Tua Palavra. Queremos mais de Ti, queremos ter experiências com o Senhor, queremos ser cheios da Tua presença, queremos, Senhor Deus, andar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Existem pessoas que estão clamando, Senhor, clamando por uma transformação, clamando, Senhor Deus, pelo Teu toque, clamando, Senhor, pela Tua cura, clamando pela Tua presença. Existem pessoas que estão com sedes de Ti, então que nesse momento essas pessoas Te encontrem, sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus através da Tua palavra, Senhor. Deus querido, eis-me aqui para, Senhor, ser boca profética na vida de cada um que está, Senhor, ouvindo as Tuas palavras através, Senhor, desse canal. Esse canal seja um canal de bênção, um canal de cura, um canal de transformação na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então ler a palavra de Deus em Salmos 1. Eu vou ler a palavra por completo e depois eu vou comentar cada versículo, cada lição, o que nós podemos tirar de lição para cada versículo e como nós devemos aplicar nas nossas vidas. Vou procurar ser breve, tá? E que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale em seu coração. Vamos ler então? O Salmo 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então vamos agora meditar aí no versículo 1. Aqui diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É bem claro, né? Feliz é aquele que não segue conselhos que não são bons.
conselhos que não são de pessoas que temem ao Senhor, né? Mas imita a conduta não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, como algumas versões dizem. Aqui nós podemos tirar como lição que o justo ele evita as influências do mundo, as influências do pecado e más companhias, né? Então, nós como filhos de Deus devemos evitar ser influenciados, aprender aquilo que não nos convém. A gente deve se afastar desse tipo de ambiente, de pessoas que nos afastam de Deus. Então, esse versículo ele nos traz de aplicação que, como filhos de Deus, nós devemos evitar, né, conselhos que não nos convêm e andar em ambientes que nos afastam da presença de Deus. Versículo 2 diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A sua satisfação, a sua alegria, o seu contentamento, o seu prazer, o prazer do discípulo, ele está em aprender cada dia mais os ensinamentos do seu Senhor, do seu Deus, que é a palavra de Deus, né? Então é isso que nos diz o versículo 2. Nosso prazer deve estar de cada dia mais a conhecer o nosso Deus através da sua palavra. Então leia, medite na palavra de Deus diariamente. Isso vai fazer com que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Versículo 3 diz assim: e como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Quem está enraizado em Cristo, em Deus, ele dá frutos permanentes e firmes. E o que significa dar frutos? Talvez você esteja perguntando isso. Dar frutos é manifestar o resultado de uma vida transformada por Deus. São resultados, né, que Deus que aparece na sua vida através dessa vida transformada. É viver de modo que os outros sejam abençoados. É crescer em virtudes espirituais, é cumprir o propósito de Deus. Ou seja, refletir o caráter de Cristo, meu querido. Então, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala sobre os frutos do Espírito, né? Que é alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós devemos buscar dar esses frutos e refletir o caráter de Cristo, né? Então permaneça ligado em Jesus, na videira, mesmo que você esteja em tempos difíceis da sua vida, mesmo que você esteja passando por um momento que você não está entendendo agora, né? Mas permaneça enraizado em Cristo Jesus. Versos 4 diz assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Ou seja, aqui está dizendo que o ímpio ele é instável, ele não tem direção espiritual, né? É levado aí, pelo vento, como palha, como diz aqui, né? Então busque raízes firmes na fé, para não ser levado pelo vento e nem pelas circunstâncias. Versos 5 diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. O ímpio, ele é instável, ele não tem direção, né? Aqui mostra que somente os justos vão conseguir permanecer no dia do juízo. Significa que os que vivem longe de Deus sem arrependimento não terão firmeza nele, não conseguem permanecer de pé. Então viva em santidade e arrependimento, se prepare para o encontro com Deus. Amém? Então só conseguimos permanecer se nossas raízes estiverem firmadas em quem? Em Cristo.
Bom, verso 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui a gente vê que é uma promessa e ao mesmo tempo um alerta, porque ele fala sobre que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, porque Deus ele conhece e guia o caminho dos justos, né? Então confio que o Senhor está, se você se vê como um justo diante de Deus, confio que o Senhor está dirigindo a sua vida e vai recompensar você com fidelidade. Mas o caminho do ímpio, ó, perecerá. É o oposto que acontece com o ímpio, né? E o que é o ímpio? É aquele que rejeita os caminhos de Deus. Muito profundo isso. Então eu quero deixar para você aqui alguns conselhos dentro da palavra de Deus. Caminhe com retidão, mesmo que pareça difícil, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, e Deus ele está vendo você e ele vai te recompensar. Busque ouvir a voz de Deus e antes de cada decisão que você for tomar. Lembre-se, o caminho pode ter obstáculos, mas quando Deus é quem te guia, o destino será seguro. Confie. Ele não apenas vê o seu caminho, ele anda com você. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, o seu modo de viver, o seu percurso de vida, as suas escolhas. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida e até o próximo Salmos para a gente comentar e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Um grande beijo e até o próximo. Tchau. Deus abençoe.